Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso projetinho da rede social aí de 44 bilhões de dólares, né? Ah, na aula anterior, né, a gente terminou de configurar o Docker e tal, e finalizou algumas configurações. E aí hoje eu quero adicionar mais algumas configurações de Tailwind que a gente vai precisar, como tema, né, tal aqui, que são as cores de tema e tudo mais. E já quero começar com a estrutura aqui e já partir para a página de login e alguns componentes. Bora? Bom, antes de eu explicar o que eu vou fazer aqui, eu preciso configurar o style global do Tailwind. Então a gente vai criar uma pasta aqui de presentation, né, que vai ser basicamente a camada de apresentação da nossa aplicação. Vou criar uma pasta styles e um global.css aqui. Dentro desse global aqui, a gente vai colocar assim, ó, Tailwind Base, Tailwind Components e Tailwind Utilities, né? Que é basicamente a base do Tailwind, né? Onde eu estou vendo isso? Eu estou vendo isso na documentação do Tailwind, né? É aqui, ó. Você pode vir em Get Started, né? Ele vai ter todas as configurações, explicações e tudo mais aí para você estar entendendo melhor como funciona, né? Como ele configura o tema, os breakpoints. Basicamente é a documentação, né? De como utilizar e o que ele já tem pronto aqui, tá? Então eu vou me abster um pouco da documentação, vou partir mais para a prática, porque é bastante coisa prática que a gente vai ter, tá? Aqui eu quero também adicionar um reset no body, que é o background color. A gente vai colocar black. Ah, uma coisa importante, tá? Para aparecer essa IntelliSense, né, eu preciso ter a extensão do Tailwind instalada aqui. Cadê? Aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense. Essa extensãozinha aqui, ela ajuda na hora de fazer o autocomplete aqui do CSS do Tailwind, tá? Então, bora lá. Aqui eu vou colocar black. Uma coisa que eu vou configurar aqui também no Tailwind, né, no tema, são as cores, né, cores e tal. E ó, por exemplo aqui, ó, color, né, eu consigo colocar, por exemplo, consigo colocar text, deixa eu colocar assim, text e uma cor, por exemplo, red. Essas cores aqui, ó, são todas do Tailwind, configurações do Tailwind, né? Então o que acontece? A gente vai ter as cores do nosso tema, né? E para ela aparecer aqui, por exemplo, Twitter, né? A gente vai ter e o Twitter Dark, né? São algumas cores que a gente vai colocar aqui no nosso tema que eu vou configurar logo em seguida. Deixa eu só terminar o reset aqui, colocar um color white, um font family Inter e sans serifa. É isso. Basicamente esse aqui é o nosso CSS global, né? E aí, agora, eu preciso criar um main para fazer toda a parte de roteamento. No caso, eu não vou usar aqui, tá? Aqui a gente vai usar somente para criar o root. Aqui na main, eu vou criar um index.tsx. Esse cara aqui vai ser o nosso export default function app. E por enquanto ele vai retornar o nosso h1 hello world from main. Aqui ele está reclamando porque a gente precisa importar o React. E aí, o que acontece? Ó, aqui eu tô com o nosso app parado. Eu vou dar um docker compose up -d. Ele já está rodando.
Vamos lá, deixa eu dar um logs aqui. Docker logs -f web client. Ah, beleza. Só explicar esse comando, né? Docker logs significa o quê? Eu quero pegar os logs de um container específico. O "-f" é para ele segurar o terminal lendo os logs, né? Se eu tiro o F, ó, perceba que ele liberou meu terminal. Se eu coloco o F, ó, agora eu não estou com o terminal liberado. Eu tenho que dar um Ctrl C para parar de ver os logs. E esse "-n10" são a quantidade de logs que eu quero ver. Por exemplo, se eu quiser só um log, ó, ele traz só a última linha de log para mim. No caso aqui eu quero as últimas 10 linhas. Né? Isso geralmente eu utilizo porque, por exemplo, numa aplicação que já está rodando há algum tempo, ele gera uma quantidade absurda de logs. E aí o que acontece? Se eu não passo isso, ele vai tentar ler desde o primeiro log da aplicação, só que muitas vezes não é importante. Então eu coloco "-n10", ele pega os últimos 10 logs. Beleza. A gente já está aqui, né? Ó, Hello World, Docker OK. Ele não está pegando o nosso app aqui ainda, porque a gente precisa modificar aqui. Então, esse app aqui morre, a gente pode dar um import from @main. Import no que? Nosso app. Pronto. Com isso a gente já deve estar, olha lá, Hello World from main. Beleza? Agora, aqui na nossa main, a gente vai fazer o seguinte, vai dar um import @presentation styles global css. Só assim, a gente não quer importar nada, só importar o arquivo de CSS aqui. Só com isso, ele já está reclamando que não carregou o CSS Loader, porque de fato ó, ele não está instalado. Então vamos lá, yarn add -d CSS Loader. Beleza. Aí ó, já carregou, já está com o nosso background preto, com a nossa fonte, vamos ver. Computado, font family, cadê? Aqui ó, font family, Inter. Eita, perdi. Deixa eu puxar aqui mais um pouco. Aí ó, font family, Inter. Beleza, ele computou nosso CSS, já está bonitinho, já dá para começar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git init, vou criar um repositório. Estou criando um repositório aqui no Git. Vou só puxar para essa tela aqui para acompanharem. Sem template vai ser 44B $social, né? Nossa rede social de 44 bilhões de dólares. Vai ser pública, ok, create repository. Por que eu estou fazendo isso, né? Para a gente ter um repositório para a gente trabalhar com o Git já desde agora, né? Então, para quem não sabe, a gente já vai trabalhar com o Git já para você aprender uns comandos aqui de Git e tudo mais e se habituar ao flow de Git. E aí o que eu vou fazer agora? Como eu já dei o git init, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse primeiro comando no terminal. Ele criou um readme aqui pra gente. O nosso git ignore já está aqui, então não preciso me preocupar. Agora eu vou fazer o seguinte, git add readme, vou copiar, colar no terminal, pronto. Ele adicionou, né? É o mesmo que eu vir aqui. Ó, ele está no staged. E já posso, na verdade, adicionar tudo, né? Já vamos enviar todas as nossas configurações de uma vez só. Commit, né? Esse comando de commit aqui, "-m first commit", pode ser aqui também na extensão, que seria o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. Copiar esse first commit, colar aqui e dar um check. Pronto, ó, ele commitou tudo. Agora a gente vem copiar isso aqui no terminal.
Pronto, a gente definiu aqui uma branch main, né? Criou e setou ela como a nossa branch principal, né? Por isso o M. Agora a gente tem que fazer esse git remote add para fazer o quê? Pro meu terminal aqui, pro meu git da minha máquina, entender que esse folder aqui corresponde a esse repositório aqui, né? Que seria 44B $social. Vamos lá, eu vou colar ele aqui, dar um Enter. Se eu der um git remote -v, ó, ele já sincronizou, ele já me mostrou aqui que a minha origem, a origem da onde ele vai fazer o fetch e vai enviar os arquivos é esse repositório, que é exatamente esse que a gente adicionou aqui. E agora eu posso fazer isso aqui, ó, git push origin main. Pronto, enviou lá, a gente pode vir aqui atualizar. Ó, já estão todos os nossos arquivos aqui, tá? E aí agora eu vou fechar esse repositório e a gente vai dar sequência aí sempre anotando os pontos de histórico aí de modificação na nossa aplicação, beleza? Beleza, agora eu vou voltar lá no Tailwind, né? Porque como eu falei antes, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, ó, class name, eu colocar um bg blue, ó, ele já me traz aqui auto completion das cores. Então se eu der um Ctrl S aqui, ó, ele não vai acontecer nada. Por quê? Ah, mas ele tá aqui. Eu não sei porque ele não ficou com o background azul. Deixa eu dar um bloco aqui, vamos ver. Text XL. É, ele tá pegando, só não tô entendendo por que ele não tá. Isso aqui é tudo gerado pelo Tailwind, tá? É tudo automático pelo Tailwind. Bom, sinceramente, não sei por que ele não tá atualizando. Ah, tá. Pode ser minha configuração de Tailwind. No caso aqui em Purge, a gente vai mudar, porque como a gente está usando template, né? E então a gente vai precisar modificar aqui um pouco. Vai ser ponto barra, a gente vai usar um regex aqui, tá? Pode apagar tudo. Vai ser assim, src templates, ou seja, ele vai escanear, né? A src e a templates, que é onde está o nosso HTML. Exatamente isso que está aqui, né? Barra qualquer pasta e qualquer arquivo que termine com HTML, JS, TS e TSX. Vamos ver. Ah, agora sim, ó. Ó, agora ele pegou. Pegou nosso background, nosso texto. Era isso mesmo. Então, agora vamos lá. Git status, né? Ó, ele vai me mostrar aqui, né? Os arquivos modificados. Eu vou dar um git add ponto, que aí eu vou adicionar todos esses arquivos que foram modificados, né? No caso, só esses dois. É o mesmo que eu vim aqui no Changes e clicar nesse maisinho, ó, ele adicionou os dois. Eu vou dar um git commit -m e aqui a gente vai usar o conventional commits, tá? Então a gente vai colocar aqui chore, que é o que? Uma tarefa, o que? Corrigida configuração de Tailwind. Pronto, git push -u origin main. É só a primeira vez que a gente precisa fazer esse -u origin main, tá? Pronto, já enviamos lá no nosso repositório, já está atualizado. Já comitamos e já salvamos.
Agora, eu vou adicionar uma nova configuração no Tailwind, que aqui no Extend, a gente vai colocar Colors, que vão ser as cores novas, tá? Do nosso tema, que vai ser qual? A Twitter e a Twitter Dark. Dark, aqui. Basicamente são essas aqui. Eu vou deixar aqui salvo para a gente não perder tempo, tá? Eu vou deixar aí nos comentários também, na descrição do vídeo. Que aí o que acontece? Agora se a gente vier aqui, ó, no nosso texto, ó, percebe que ele está com esse azul, né? Eu posso vir aqui e tirar esse BG e colocar aqui, ó, Twitter 600. Ó, ele já trocou o azul. Tá vendo que tá um azul diferente? Ele já faz isso com tudo, ó. Text, Twitter, Dark, por exemplo. Ó. Consigo colocar aqui. Ó, ele já pintou nosso texto aqui de outra cor. Tá bem ruim, mas é só para mostrar a funcionalidade. Ele já criou aqui as nossas cores, nossos temas aqui então, tá? A gente não precisa nada disso. Ok. Então vamos fazer o seguinte aqui de novo. Vem aqui, adiciona e vamos comitar, né? É chore de novo. Não, na verdade agora é fit, de feature, né? De funcionalidade, que é novas cores de temas adicionadas. E aí a gente vem e dá o pronto. Aqui a gente não quer comitar, porque não tem nenhuma mudança efetiva que a gente queira, né? Que seja importante. A gente só estava utilizando o arquivo para testar. Mas agora a gente vai começar a nossa brincadeira de verdade, tá? Então aqui a gente vai começar a criar a página de login. Para isso, eu vou criar aqui pages, né? Uma pasta de páginas, né? Que serão as nossas páginas. Vou criar um index.ts aqui. Já vai entender o porquê desse index.ts. Vou criar uma pasta também de login, que vai ser, na verdade, nossa página de login. Aqui eu vou criar um index.tsx. Vou dar um import no React aqui. Vou dar um export function login return, colocar aqui login. A princípio só isso, tá? Para a gente já ter a nossa página aqui. Para quê? Porque eu vou precisar criar aqui, eu vou criar um router, né, que vai ser o nosso roteador, né? Quem vai rotear as rotas para a gente, né? Vai colocar lá /login, /acessar, enfim, né? Vai colocar aqui as nossas rotas, por exemplo, /acessar, /recuperar, conta, enfim, vai ser o nosso router, né? Como o próprio nome diz. E aqui a gente vai precisar dar um import no React, vai dar um import no React Router DOM. No caso, esse React Router DOM não é o V5, tá? É a última versão dele, é a V6 que a gente está utilizando. E algumas coisas mudaram. Por exemplo, Browser Router. Agora a gente não tem mais Router, a gente tem Routes. E a gente continua utilizando o Route aqui. Aí a gente vai fazer assim, export function router. E vamos retornar o que? O nosso browser router. Para ele utilizar o roteador do browser. E a gente vai passar para ele aqui as nossas rotas. Quais rotas, né? Primeiro, a nossa rota principal, que também é chamada de rota index. Ele vai ter um elemento. E basicamente vai ser isso, tá? Nosso elemento aqui vai começar sendo o nosso login. Só que se a gente vier aqui ver, não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente não está usando, né? Aqui a gente está usando no app esse H1 aqui perdido. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai dar um import do router no nosso router. E aqui o nosso app, no final das contas,
ele vai só colocar o nosso router na tela, tá? Pronto, é isso. Vamos ver. Aí, ó, já mudou para login aqui. Ótimo, a gente já tem a nossa configuração de rota. E aí já dá para começar a fazer alguma coisa. No caso aqui, no nosso login, eu já vou deixar criado aqui login.css, que vai ser um arquivo de CSS que a gente vai precisar futuramente, tá? Só vou deixar ele criado já, a princípio a gente não vai fazer nada com ele. E esse index aqui, que eu criei fora do login, que está dentro de pages, ele vai servir para isso, ó. From login. Ele só vai exportar o nosso componente de login a partir de pages. Por quê? Aqui no nosso index, no router, a gente vai estar importando o login, né? Ele está importando, ó, de pages login. Só que aqui eu vou ter uma série de arquivos. E eu não quero importar eles, cada um da sua pasta, porque senão eu teria algo assim, né? E aí, para facilitar e ter apenas um export, para pegar as páginas dessa forma aqui, como está no React Router DOM, eu coloco esse index e a partir de agora eu posso importar ele só de pages. É um nível a menos de importação, de exportação aqui. E ele continua funcionando. Está exatamente igual. Beleza. Vamos dar continuidade. Agora posso fechar o nosso router, posso fechar o nosso app, posso fechar aqui a nossa pages. O login aqui eu posso fechar também. E aqui a gente já pode fazer o quê? Um novo commit, né? Vou adicionar todo mundo. Vou colocar aqui fit, criada estrutura com página de login. Beleza. Aí agora a gente vai começar a de fato criar a nossa página de login. Aqui a gente vai mudar isso aqui para uma div. Posso apagar isso aqui e vou passar isso aqui entre parênteses porque a gente vai precisar de muito mais, né? Muito mais divs. Eu vou colocar aqui login container, tá? Vou colocar aqui uma div class name middle container. Já vai dar para entender o porquê de tudo isso, tá? Beleza. Porque é o que acontece, né? Hoje, o login, o Twitter, ele tem uma estrutura um pouco diferente, né? E aí a gente vai ter o container do meio, né? Vai ter todo o nosso container, que vai ser a tela, e vai ter esse container no meio, que é aquele boxzinho que parece um modal no meio da tela. Aqui a gente vai ter uma nova div também. Essa div aqui, ela vai ter outras duas dentro dela. Deixa eu já fazer assim. Essa aqui é só a estrutura de caixas que a gente está montando, tá? A princípio não vai ter efeito visual imediato. Aí, essa primeira div aqui, a gente vai ter um button. Vou deixar só o texto button primeiro para não me perder. E aqui a gente vai ter o logo, tá? Que mais? A gente vai ter uma terceira div aqui, que vai ser um espaço vazio. E aí, depois dessa div aqui, a gente vai ter o nosso conteúdo, tá? Aí nossa estrutura tá assim a princípio, ó. Button, logo, espaço vazio e conteúdo. Agora, de fora para dentro, eu vou começando a criar as estruturas, tá? Eu vou começar pelo login container, que aí já vai dando uma visibilidade para a gente. E aí, para isso, eu vou colocar aqui login container
apply, que é uma função do Tailwind, tá? Isso aqui só vai funcionar com o Tailwind. E a gente vai fazer assim, ó, bg Twitter dark 500 e vou colocar um barra e abrir e entre colchetes 0.4. Significa que eu quero esse Twitter dark, né? Eu quero esse cinza, tá? No fundo com 40% de opacidade, ó. Ó, ele já coloca aqui, ó. É como se fosse isso aqui. E aí vamos continuar. Vai ser um flex, que ele vai ter o display flex. A gente vai dizer que ele tem flex 1, que é o mesmo que dizer que é flex 1, 1 e esse é o flex basis como 0. A gente vai ter um min h screen, que é o mesmo que colocar mínimo de altura 100 viewports de altura, ou seja, a nossa tela toda, tá? É quase como se fosse um 100%, só que sem ser o por cento, tá? Ele vai utilizar toda a tela. Então, se eu tiver com a tela, por exemplo, em um celular e tiver assim, o viewport dele é toda a tela do celular também. Então, vamos continuar aqui. Items Center. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque senão vai ficar bem comprido. Tá? O Item Center aqui é só um Align Items Center, que é do Flex. E o Justify Center também é a mesma coisa. Justify Content Center também é das propriedades do Flexbox. Tá? Aí, ó, a gente não teve mudança efetiva, né? Inicialmente, nosso login container está aqui, sem nenhuma modificação ainda. Se não me engano, eu tenho que importar o Tailwind Base, Tailwind Components e o Tailwind Utilities. Vamos ver se tem alguma diferença lá. Não. Tá. A gente não teve... Ah, não, beleza. A gente não precisa importar isso aqui. É porque o nosso login container vai ser a parte de fundo. Agora a gente vai para o middle container. Agora sim a gente vai começar a ver alguma modificação. Deixa eu tentar fazer o seguinte, eu vou espremer um pouquinho aqui e trazer a visualização aqui para o lado. Talvez assim fique um pouco melhor para visualizar. Deixa eu tirar essa barra aqui do lado. E a gente vai fazendo assim, ó, W full, que é 100% de width. Máximo de width vai ser 600 pixels. Vai ser flex. Flex column, né, que é para ficar em colunas. A gente vai dizer que ele tem um flex shrink. Isso significa dizer que ele pode comprimir o tamanho do container. A gente vai ter um H de 650 pixels, né? Uma altura de 650 pixels. Deixa eu só digitar certo aqui. Isso aqui é o mesmo que dizer altura de 650 pixels. Uma altura máxima de 90 viewport height, né? Que é a mesma situação do screen aqui que eu expliquei antes. E um min H que vai ser 400 pixels, ou seja, uma altura mínima de 400 pixels, uma altura padrão de 650 e uma altura máxima de 90 viewports. A gente quer dizer itens stretch, ou seja, estica, né, os itens aqui na tela para mim. O nosso BG vai ser black. Deixa eu fazer o seguinte aqui, que aí já tem login. A gente já consegue visualizar. Aí, ó. Por isso que não estava dando diferença, porque não tinha importado. Então, deixa eu só comentar isso aqui, né? Basicamente foi isso aqui que aconteceu, né? A gente veio aqui, opa. Deixa eu comentar linha por linha, que aí fica mais fácil. Ó, né? O que acontece?
a gente estava assim, aplicou background, flex, flex zoom, mínimo de altura, os itens no centro, né, no centro verticalmente e no centro horizontalmente. E aí aqui a gente vou fazer a mesma coisa aqui. Opa. Ó, beleza. Aí a gente começa aqui. E vamos lá. Aí a gente aplicou a largura, ou seja, agora ele está com a largura de 100%, né? Por isso que ele voltou aqui pro canto, né? Porque agora o nosso middle container está 100% de largura. Beleza. Aí a gente disse que ele tem no máximo 600 pixels, então ele alinhou. A gente disse que ele é flex e em formato de coluna. A gente disse que ele pode encolher e que ele tem uma altura de 650 pixels. E aí, para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo, né? Ó, basicamente estava assim. A gente colocou ele largura total, limitou, flex em colunas, pode diminuir, uma altura padrão, uma altura máxima e uma altura mínima. E agora itens stretch, ou seja, todos os filhos dele vão esticar até o final do container. Ó, todo mundo está chegando até o final. E era basicamente isso. O máximo de 90 aqui é justamente para isso, para ele manter esse espacinho aqui. Ó. Então, ó, conforme eu puxo para baixo e para cima, ele sempre mantém um espaço mínimo ali entre a borda da tela, que aí dá essa sensação de ser um modal aqui no meio da tela. Continuando aqui, a gente vai colocar um rounded 2xl, que é arredondamento das bordas, e um MY6, ou seja, margem em cima e embaixo de 6. O 6 aqui é o tamanho do Tailwind, tá? É a marcação do Tailwind, equivale a 1.5 REM. E pronto, a gente está com as nossas configurações padrões aqui. Vamos voltar agora para o nosso index. E aí, o que acontece? A gente vai... Deixa eu ver se a gente já tem instalado. Senão a gente vai instalar o React Icons. Aqui, ó, já temos instalado. Então, beleza. Podemos ignorar aqui a instalação e vamos fazer o seguinte. Aqui nesse botão, a gente vai importar lá do React Icons, FI, o nosso FIX, tá? Que é o ícone que a gente quer colocar aqui dentro. Que vai ser assim, ó, FIX. A gente vai dizer que ele tem um size 22. Ó, é esse iconezinho aqui de xizinho. Só que ele tem que ser um botão, tá? Então a gente vem aqui e coloca assim, button. E aí, beleza, agora ele virou um botão. Tá vendo que até o mousezinho aqui já tem a mãozinha. Nosso button, vamos lá, class name, a gente vai configurar ele. Vai colocar um hover nele e vai dizer que quando passar o mouse em cima, ele é um Twitter Dark 600 com 30% de opacidade. Essa é outra forma de colocar o 30% de opacidade. Ele vai ter um padding de 2, né, que equivale a 8 pixels, né, no tailwind, e um rounded full, ou seja, totalmente arredondado. Ó, quando eu passo o mouse em cima, sutilmente dá para ver que ele muda de cor ali. E pronto. A gente já tem o nosso botão configurado e já tem um hoverzinho nele aqui também. Só que ele está colado aqui em cima e aqui em cima, né? Então, para melhorar isso, aqui nessa div, a gente vem e coloca assim. Vai ter largura total, vai ser flex, justify start, ou seja, no começo do container. E a gente vai dizer aqui, ó, grid cols, ou seja, colunas, né? Quantas colunas no nosso grid. Não, desculpa, vai ser items center. É isso. Aqui que a gente vai colocar as colunas, tá? Class name.
E aqui a gente vai dizer que ele tem um px2, que significa o quê? Padding somente no eixo x, né? No plano cartesiano x e y, eu quero padding aqui e aqui, só direita e esquerda. Ele diz aqui, left e right de 8 pixels. Eu quero que ele tenha uma altura de 12, que seria 48 pixels, ou seja, a gente vai montar como se fosse um headerzinho aqui em cima. Ó, percebe que ele já tá pegando esse formato de um header, ó. Tá? E aqui sim, aqui a gente vai passar grid para ele ter, né, o display grid. Ó, ele já pegou o grid, só que a gente quer que ele tenha um grid columns, né, que seja em colunas e que essas colunas sejam um frame de tela, 32 pixels fixos e um frame de tela, ou seja, eu quero 3 colunas. Pronto, ele já juntou aqui para mim. Ó. Aqui a gente já tem 3 colunas, ó. Deixa eu marcar aqui o grid. Ó. A primeira coluna, o centro aqui, que vai ser onde a gente vai deixar o logo, e aqui um espaço vazio, tanto que está aqui. Beleza? Deixa eu desmarcar isso. Beleza, continuando aqui, eu vou dar um Enter aqui. A gente vai colocar aqui nosso class name no logo. Ele vai ser self center, ou seja, vai alinhar ele mesmo ao centro. Ó. Tá vendo? Ele desceu aqui. Um W. W que seria a nossa largura de 32 pixels, que é o container, como a gente colocou aqui. Ele vai ser flex e vai ter o items center. Por que eu coloquei isso, né? Porque a gente vai ter o SVG aqui, tá? O SVG é basicamente isso aqui. Ó, pronto, já está com o logozinho ali do Twitter, beleza? Aí aqui ele está com um class name, né? Text slate para ficar com essa cor um pouquinho mais cinza e esse fill current, né? Para ele preencher com a cor do texto. Por isso ele está com o cinza. Né? Se eu tiro o fill current, vamos ver, ó, ele some. Aí eu coloco fill current, ele preenche com a cor do texto. E aí, beleza. Aqui esse espaço vazio a gente pode apagar e só colocar um class name aqui, wfull, para ele ocupar o espaço dele aqui ainda. Né? Então a gente vai ter aqui uma div vazia, mas ocupando todo o espaço que ela precisa ocupar. Ok. E agora a gente vai para a parte do conteúdo aqui, né? Que seria a areazinha aqui de login. Aqui a gente já vai colocar um class name também, px20, ou seja, né? A gente quer 80 pixels de padding na esquerda e na direita. Nosso conteúdo já vem um pouco mais para o centro. Vou colocar que ele é flex, flex col, ou seja, em coluna também, e flex 1. Pronto. E aí aqui agora a gente pode colocar todo o nosso conteúdo. Eu vou colocar 2 comentários aqui só para a gente separar as coisas, tá? E aí a gente vai começar a adicionar aqui as nossas parafernálias. E aí a gente vai precisar de um container, né, para o nosso conteúdo, então vai ser a nossa div aqui, que já vou colocar aqui um class name flex, flex1 e flexcol, para ela ficar em coluna. E aí a gente vai ter duas partes, né? Uma delas vai ser a parte de esqueceu a senha e a outra parte vai ser o formulário, né, de login aqui e aquele headerzinho. Então, deixa eu colocar aquele H1 aqui, que aí a gente vai começando a ver melhor. Para começar, informe telefone, e-mail ou nome de usuário.
tá? No caso, a gente vai trabalhar somente com e-mail, tá? Mas para você implementar com o telefone ou nome de usuário, é muito simples a partir do momento que você já sabe implementar com o e-mail. Aqui a gente vai adicionar um form e um input, só para ter um exemplo aqui. Vou colocar um placeholder e-mail. Beleza. E aí, aqui a gente vai colocar também uma div, né? E um a, que vai ser o nosso esqueceu sua senha. Aqui ele precisa ter um href. Beleza, a gente já tem um linkzinho aqui e tal, tudo configurado. A gente só precisa ajeitar agora bonitinho com o CSS. Esses dois aqui, eu vou fazer o seguinte com eles. Eu vou encapsular eles em uma nova div para separar, porque eu quero deixar esses dois um embaixo do outro e esse esqueceu sua senha, eu quero colocar ele aqui embaixo. E aí, para mim conseguir fazer isso, eu preciso separar eles em duas caixas diferentes, né? No caso, aqui é a parte que vai ficar aqui embaixo e essa caixa aqui é a parte que vai ficar aqui em cima. Deixa eu colocar aqui um class name com um bgred 100, que aí vai ficar mais fácil de entender. 100 não, ficou embaçado de enxergar. Aqui, beleza. E aí agora a gente vai estilizando melhor essa parte. Aqui eu vou copiar isso, vou colar aqui, porque vai ser a mesma configuração. E aí o fato da gente deixar ele flex com o flex 1, ele já vai esticar até aqui embaixo, ou seja, vai empurrar o nosso esqueceu sua senha até aqui embaixo, porque ele quer ocupar todo o espaço que ele tem disponível. Aí, aqui no nosso H1, a gente vai ter um text 3xl, que é bem grandão. A gente vai ter um font semi-bold, que é o font weight 600. E um margem Y, né, margem em cima e embaixo, 5, que dá mais ou menos aí 20 pixels. Vamos ver? Beleza. Com isso a gente já consegue tirar o nosso background vermelho aqui para ter uma noção. E ok, beleza. A gente já tem aqui, vamos colocar aqui um class name vazio, só para deixar ele pronto, talvez vamos precisar. E agora o nosso input de e-mail. Eu vou dar alguns enters aqui, comentar aqui também, só para a gente ter a divisão, porque depois a gente vai refatorar isso e quebrar em componentes separados, tá? Beleza. Aqui a gente vai criar uma div nova, que vai ser um box para o nosso input. A gente vai ter o label, que é celular, e-mail ou nome de usuário. Beleza, esse vai ser o nosso label aqui. E aí a gente vai ter o nosso input, certo? O nosso input ele vai ter o ID, e-mail, type, e-mail também. Class name, a gente vai criar aqui form control input, que vai ser um class name que a gente vai criar. E a princípio é isso, vamos ver, beleza. Aqui no na nossa div, eu vou colocar um form control, que também vai ser uns styles que a gente vai criar no CSS, e aqui um group. Esse group tem várias funcionalidades para o Tailwind, tá? Ele está dizendo que todos os filhos desse grupo reagem com essa caixa, né? Vai ficar mais fácil de entender depois. Aqui eu vou colocar também no label um class name, que a gente já pode colocar aqui, form control label. Agora deixa eu pensar como é que a gente vai atacar esse form control aqui. Tá, vamos lá. Voltando para o nosso CSS, né? Aqui a gente vai criar
o nosso form control e vai dar um apply. Vai ser flex relative, porque a gente vai fazer aquela animação de clicou aqui, o labelzinho sobe, tá? Então ele vai ser relative. A gente vai ter um border de 1 pixel, vai ter um padding de 1 pixel também, vai ter um margem Y, né, em cima e embaixo de 3, que vai ser 12 pixels, um rounded, nossa senhora, de rounded LG, beleza, vai ser arredondado, aí beleza, já está dando algum formato. A gente vai ter um border gray 500, beleza, já está uma bordinha suave. E agora que vem a mágica. Quando a gente tiver um focus within, ou seja, né, aquele grupo lá, se a gente tiver foco em qualquer parte aqui do nosso input, esse focus within ele vai agir. Aí a gente quer adicionar um border ciano 500. No mesmo focus within, aí a gente vai colocar que a borda é de 2 pixels, ou seja, a gente vai aumentar a borda, né? Ó, percebe que ele já adicionou ali essa bordinha azul. E a gente vai colocar focus within de novo. Só tirar o ponto e vírgula aqui. E o nosso P é 0, ou seja, a gente não vai ter padding. Ó, por quê? Lembra que eu coloquei o padding 1 aqui? Então, quando a gente foca, ele tira o padding para compensar esse 1 pixel a mais de borda que a gente está adicionando, tá? Que é para dar esse efeito aqui, ó, de uma bordinha um pouco maior. E aí, tá vendo que ele mexe aqui? É justamente porque ele está aumentando a borda aqui. E aí, quando a gente remove o padding, ele tira o preenchimento e equilibra as coisas. Ó. Basicamente é isso. Esse é o form control, ou seja, é tanto o label quanto o input, tá? Agora a gente vai trabalhar só no label. Beleza? Vai ser a mesma coisa, apply. E aí a gente vai trabalhar aqui, text, gray 500, vai ser a cor de texto, para ele ficar um pouco mais apagadinho. Esse select none, que vai ser user select none, para a gente não conseguir selecionar esse cara, porque como a gente vai fazer aquele efeito de focou no input, esse cara aqui vai animar daqui para cima, então a gente não pode conseguir selecionar, como a gente faz aqui no nome de usuário, a gente não consegue aqui no label mais. Ele vai ser absolute, né? Aí, ó, já deu uma diferença, só que agora eu não consigo clicar mais no input, já vai arrumar isso. Ele vai ter um leading de 60 pixels, que é para ele descer aqui. Isso aqui é o leading, ele é o text line height, ó, line height do texto. E aí eu estou dizendo que ele vai ter 60 pixels de altura no texto, ó, line height de 60. A gente vai colocar left 3, ou seja, eu quero que ele fique 12 pixels afastado da esquerda. Transition all, ou seja, toda a animação vai ter uma transition, vai ter uma duration de 200 milissegundos e um easy out. O nosso cursor vai ser text, ou seja, passei o mouse em cima, vai ser texto, como se eu estivesse querendo digitar alguma coisa. E aí, beleza. Agora, a gente vai trabalhar naquele group. Lembra que eu coloquei esse group aqui? É o que a gente vai trabalhar agora. Vou dar uns enters aqui. Group focus within, né? Que daí ele vai ativar junto com esse focus within. Eu quero um margin top 2, ou seja, 8 pixels, né? Quando eu conseguir focar ali, deixa eu fazer o seguinte. Aqui em label,
eu vou colocar um HTML for e-mail. Que aí quando eu clicar no label, ó, ele já entendeu que eu estou querendo clicar no input. Que aí a gente consegue visualizar a modificação. Beleza. Group Focus Within. A gente vai ter um left 2, ou seja, eu quero diminuir o espaço. Ó. A animação está toda zoada porque a gente ainda não ajeitou o tamanho, né, das coisas, mas logo vai melhorar. Aqui vai ser um text SM, né, texto pequeno. Group, deixa eu apagar aqui. Focus Within de novo. Text ciano 500. Ou seja, eu quero que o texto também mude de cor quando eu focar. Ó, exatamente. Basicamente é isso, né? A gente ainda consegue adicionar aqui group valid, group invalid para o caso de validações, né? Que são outras ferramentas do Tailwind, mas eu não vou adicionar, né? Só comentei para caso você queira, tem essa opção. Agora a gente vai ter o nosso label não, desculpa, nosso input. E aí a gente vai ter um apply também, margin top não. No caso, o nosso input agora ele tem que vir até o final. Então, a gente vai trabalhar aqui com wfull, margin top 7, porque eu quero bastante espaço, ó. Beleza. Quero que ele fique bem embaixo aqui, ó. Tá começando a tomar forma, tá vendo? É mais ou menos isso mesmo. Eu quero um padding bottom 1, um padding na esquerda e na direita de 3, que dá 12 pixels. Aqui de 1 é 4 pixels, tá? BG black, ou seja, a gente vai camuflar, ó. Beleza, camuflou o nosso input aqui. Ele ainda está zoado quando a gente dá um foco nele, mas a gente já camuflou ele aqui. Então, quando clicar aqui, vai parecer que a gente está clicando no input. Text white, né? Quero texto branco quando estiver digitando. Rounded LG, que aí o nosso input também fica arredondado, né? Na real nem precisaria, não precisa, não faz muita diferença. Se precisar depois a gente volta. Vou colocar que ele é block, ou seja, ele tem display block, só ele ocupa a linha sozinho. E aqui a gente vai ter um focus outline none, para ele remover aquela linha que ficava aqui por fora. E aí a gente já tem aqui. E no caso aqui ele está cortando, tá vendo que tem essa pontinha aqui? É por causa do rounded. A gente coloca aqui rounded large também. Aí quando a gente foca, ele não corta o cantinho aqui da borda. Pronto. A gente poderia colocar aqui também transparente. Vamos ver se muda. Com o transparent ele não precisa do arredondamento. Só que ó, percebe que quando a gente tira o mouse de cima, ele volta. Isso é um problema que a gente já vai resolver, que é com a classe filled. Ou seja, a gente vai adicionar uma classe aqui, por exemplo, filled, que é o equivalente a preenchido. E aí a gente vai entender que o nosso input está preenchido. E aí aqui no nosso label eu vou colocar o seguinte, filled, já vou criar essa classe aqui, tá? Que aí a gente vai conseguir controlar o nosso label bonitinho. Agora ele está aqui, ó, cadê? Ó, ele já está com a classe filled. Então, se eu vier aqui criar, ponto filled, ou seja, essa classe de form control label e também, né, a mesma classe junto com a classe filled, ela vai ter o quê? Vai ter esse apply aqui, ou seja, vai adicionar algumas configurações para ela, que é basicamente quando ele está
focado, né? Que é o margin top de 2, o left de 2 também, o text SM, né? Texto pequeno, e o texto cinza. Aí, ó, ele já ficou. Ó. É basicamente assim que a gente quer que ele fique quando está preenchido. E aí, se eu tiro o preenchido, ele fica normal. Mas aí, como a gente vai fazer ele entender que esse cara está preenchido, né? Basicamente, a gente vai trabalhar com um conceito de hooks e também com um helper de classes. Ou seja, eu vou criar aqui helpers, né? Uma pastinha de helpers que são ferramentas, né? Utilitários para a gente estar usando aí na nossa aplicação. Eu vou colocar aqui classes.ts e vou exportar uma função. Vai ser a função classes. Ela vai receber um spread aqui de class names, que vai ser um monte de, na verdade vai ser qualquer coisa, e ela vai retornar uma string. Por que qualquer coisa? Porque a gente vai trabalhar com ela sendo uma string e um objeto, tá? Vai ser um texto e um objeto. E a gente vai dar um return no nosso class names, fazendo um filter, exatamente isso aqui, fazendo um filter com o boolean. Isso aqui significa eu passar assim, ó, né? Class name, class name. E aí, para simplificar a sintaxe, né? Para não ficar desse jeitão aqui, a gente passa só boolean, que ele já vai fazer o trabalho. Ou seja, se a nossa classe for isso aqui, false, que mais? Bom, qualquer coisa que arremeta um valor falso, né? Ele já vai filtrar e já vai tirar do nosso map. E aí aqui a gente vai fazer um map com as class names. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Ó, ele já até tem aqui, ó. Se o nosso class name tem um tipo objeto, deixa eu dar um return class name aqui no final. Deixa eu dar só um ponto join aqui. Que o que acontece? Esse join ele junta todo o nosso array, ou seja, se eu tiver isso aqui, ó, label, input e button, e button. Ele me ajudou aqui. E fizer um join assim, significa isso aqui, é exatamente. Ele vai imprimir uma string só nesse formato aqui. Label, espaço, que é o que eu usei para fazer um join, input, que é o segundo valor, espaço, que ele fez o join de novo, e o terceiro valor. E é exatamente o que eu quero fazer, ou seja, aqui nessa função classes, a funcionalidade dela vai ser o seguinte. Se a gente passar isso, ele vai retornar o mesmo output disso aqui, tá? Por que a gente está fazendo essa checagem de objeto? Que aí a gente vai fazer o seguinte, object.keys, a gente vai fazer um filter nas chaves desse objeto, checando se a chave existe dentro do class name, né? Ou seja, se essa chave, né? Se a gente passar, por exemplo, aqui em classes, o seguinte, class name false, ou melhor, true, ele vai pegar durante esse loop, vai checar, é igual a um objeto? É um objeto. Aí ele vai pegar as chaves, ou seja, vai pegar a chave desse objeto e vai filtrar. Essa chave do objeto, ela existe no class name? Aí ele vai pegar. Qual que é o valor, né? Qual que é o valor dessa chave no objeto? É true. Então, a gente vai fazer um join nesse cara também. Se aqui for false, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, vai passar pelo nosso filter, porque um objeto para o JavaScript ele é true, tá? Para o JavaScript um objeto é true, então ele vai passar, mesmo que estiver vazio ou que estiver false.
E aí a gente vai pegar o class name, ou seja, vai pegar esse objeto e vai checar. É um objeto? É um objeto. Quando ele vier aqui no filter, ele vai pegar a chave e vai fazer o seguinte. Na chave class name, qual é o valor, né? Ele vai pegar, aqui ele vai colocar false. Então, se ele é false, ele vai filtrar e vai tirar do nosso cara, ou seja, não vai adicionar. Ah, por que a gente está fazendo isso tão complexo desse jeito? Você já vai entender a funcionalidade que vai ajudar a gente a resolver esse problema do input. E aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui mais para cima. A gente vai fazer o seguinte. Const e-mail, set e-mail, use state. Vai ser um estado com uma string vazia. Const onChange e-mail. Vai ser uma função que vai fazer set e-mail e.target.value. E aqui a gente vai receber o e, que vai ser um change event com um HTML input element, tá? E aqui que vem a mágica. A gente vai importar, deixa eu fazer o export padrão aqui também, index.ts, export from da classe. Aqui a gente também vai fazer o import from presentation helpers, beleza? A gente vai importar aqui a nossa classes, que foi a função que a gente criou agora. E aqui no label, cadê o nosso label? Aqui. A gente vai mudar esse cara aqui, esse class name. A gente vai passar o seguinte, passar classes. E aí vai ter o nosso form control e um objeto. Qual que é o objeto? Filled, que é o nome da nossa classe. E ele vai esperar o quê? O e-mail. Se o nosso e-mail estiver preenchido, ele vai ficar lá em cima. Ó, presta atenção aqui, ó. Como é que ele vai alterar esse e-mail? Aqui no nosso input, a gente vai colocar onChange e vai passar o nosso onChange e-mail, que é essa função que a gente criou aqui em cima, para ele alterar. Ou seja, cada vez que eu digitar, que eu alterar, né, fizer uma modificação no input aqui, ele vai alterar o e-mail. Vai dar um onChange e-mail, que ele vai setar o nosso e-mail com o valor do input. Quando ele setar esse e-mail, ele vai ter um valor válido. E aí, aqui, inicialmente ele é false e depois ele passa a ser true. E aí, quando esse cara é true, ele vai adicionar aqui, na nossa classe do form control, do label, o filled, que é o carinha que deixa o nosso label aqui em cima. Vamos testar? Ó. Aí, ó, adicionou. Ele está o filled aqui. E aí, ó, já ficou ali em cima o nosso texto. Eu posso apagar, ele tirou. Se eu tirar o foco, ele voltou. A gente está com a nossa funcionalidade bonitinha. Beleza? Outro detalhe que é legal, cada vez que a gente for trabalhar com input, a gente sempre vai ter esse processo repetido, tá? E aí, o que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode criar um hook personalizado, né? Um hook próprio. E a gente vem aqui, hooks.ts. A gente vai criar um hook que chama export function, né? Use text input. Por quê? Né? Deixa eu explicar primeiro. Se eu tentar passar o set e-mail direto aqui, ele vai reclamar. Porque ele espera uma função, né, um callback, que tenha esse tipo de parâmetro. Só que o nosso set e-mail, né, ele tem um parâmetro que é do tipo react dispatch e não change event. E aí, para não ficar repetindo toda vez a mesma coisa, a gente vai fazer o seguinte, vai criar um use text input e dentro dele a gente já vai criar o nosso use state, né, que é exatamente as funções que a gente vai ter lá. E a gente vai criar aqui, ó, um const handle change, que a gente vai ter um use callback. Por quê? Porque quanto mais a gente usar esse
esse use text, ele já vai estar memorizado com algumas coisas. Isso vai otimizar a performance dele durante a vida longa aí do projeto. Ou seja, quanto mais ele durar, menos problema você vai ter aí com performance e renderização. Vamos colocar aqui change event, HTML input element. E aí a gente vai fazer o que? Set state e target value, que é basicamente o que a gente tinha feito lá. E aí a gente vem aqui, né, dá um return, né? Dentro do nosso text input a gente retorna o nosso state e o nosso handle change. Só que tem um problema. Se eu for com o mouse em cima aqui, ó, olha que retorno louco que ele está aqui. Ele vai retornar um array que pode ser uma string ou um callback que retorna void. Só que eu não quero que seja isso. Eu quero que seja sempre uma string o primeiro elemento e sempre o callback no segundo. E aí eu venho aqui e coloco as const. E aí ele já entende, ó. É constante. O primeiro retorno do array é sempre uma string e o segundo sempre o callback. E ele colocou read only porque a gente não consegue alterar esses parâmetros de fora da nossa função. E aí agora eu posso remover isso aqui tudo e simplesmente fazer assim, ó, use text input. E aí aqui eu posso fazer o seguinte também. Aqui a gente não vai ter um valor inicial. Mas caso a gente precise ter um valor inicial, a gente consegue fazer assim, ó, initial value opcional. E ele vai ser uma string. Que aí eu posso passar aqui, ó, assim. E aí, para ele não dizer que o meu state pode ser undefined, a gente vem e coloca assim, ó, ou uma string vazia. Ou seja, se a gente não passar um valor inicial, ele vai entender que é uma string vazia automaticamente. E se eu quiser passar um valor inicial, eu posso passar aqui, ó. E aí ele já vai entender e vai adicionar o valor inicial. Percebe que ele até jogou aqui para cima porque ele está entendendo que tem valor já dentro do e-mail. Então, posso tirar aqui, ele voltou ao normal. E se eu vier aqui no nosso input ainda e adicionar value como e-mail, ele vai tentar preencher já. Então, se eu colocar aqui teste, ele já vem preenchido. No nosso caso aqui, a gente não quer saber disso, não precisa. Só o nosso e-mail set e-mail. No caso aqui, set e-mail, a gente pode mudar para on change e-mail agora, que faz mais sentido, e passar aqui on change e-mail. E ele já aceitou. Pronto. Nosso input aí do login está praticamente pronto. Agora falta só terminar de desenhar aqui a parte do esqueceu sua senha. Vamos lá? Aqui vai ser rapidinho, que vai ser um class name, flex column, vai ser flex também. E aí o nosso A, ele vai ter um class name. A gente vai criar um forgot password link. E a gente vai lá no nosso CSS para criar esse cara. Ah, porque às vezes você cria uma classe e às vezes você vai usando ali inline. Então, quando são muitas propriedades, o ideal é criar uma classe assim, com apply, e colocar todas as propriedades aqui dentro, que aí quando você for utilizar no seu código aqui, fica um pouco mais limpo. Se não, você já imaginou ter algo nesse sentido aqui com mais umas 10 propriedades? Aí ia ficar complicado. Imagina um cara desse aqui lá, tudo inline aqui. Ia ficar complicado de entender o que está acontecendo. E aí a gente faz isso aqui, que é o Composition API aí do Tailwind. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, flex, né? Flex column também, justify center, items center, bg transparent, border 1 pixel, beleza, rounded
full. A gente vai ter uma altura mínima de 50 pixels. O texto vai ser grandão. A gente vai ter um alinhamento do texto ao centro. Vai ter uma fonte semi-bold. A gente vai ter um transition no nosso background color. Vai ter a duração de 200 milissegundos. Uma margem Y de 5, né, que vai dar 20 pixels. Para descolar um pouco ele ali de baixo. A cor da borda vai ser border Twitter Dark 600. Que daí combina aqui com o de cima. E a gente vai fazer um hover com BG Twitter Dark 100 com 0.1 de opacidade. Ou seja, a gente vai passar o mouse, ele vai dar esse hoverzinho aqui. E aí está configurado. Está configurado aí o nosso login, né? Já está com todos os estilos. E aí agora a gente vai comitar esse cara aqui, né? A gente vai comitar os helpers. Vamos colocar aqui fit, né? Foi uma feature. Criados helpers para aplicação. Beleza? A gente criou os helpers e uma feature, né? Finalizada página de login. E beleza, acho que por hoje é isso. A gente vai dar sequência aí na nossa página de preencher senha, de tudo mais na próxima aí. Valeu!